Um ótimo dia para você que é investidor, para você que é investidora. Hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro, iniciamos uma nova semana e com ela vem novidades importantes. Vamos ter a super quarta, vamos falar um pouco também da parte de quatro empresas para a gente entender aí, Goal 4, que é a Holding, Gerdau, Semin 3, CSN Mineração e também mineradora Vale. Informações importantes para você que investe nessa companhia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vamos começar falando da semana. Iniciamos hoje uma semana importante e vamos ter a super quarta, onde vamos ter decisões tanto do Banco Central brasileiro e também do Banco Central americano a respeito das taxas de juros. A gente vai entender os detalhes, vamos trazer também após as decisões aí, o que aconteceu com o mercado. O fato é que essas decisões acabam mexendo muito com as bolsas de valores e também outros indicadores financeiros que acompanham o que são ali rastreados ou lastreados pelas taxas de juros, tanto no Brasil e também nos Estados. Então vamos ter decisões importantes. O mercado já está precificando aqui um corte de 0,5 ponto na taxa de juros dos Estados Unidos, que levaria aqui a esse intervalo na região de 4,75 a 5. Então, o mercado já precificando corte de juros nos Estados Unidos. E no Brasil, aqui a expectativa para o Banco Central brasileiro é que ele faça um aumento aqui, ó, de 0,25 na taxa de juros. Então, o que às vezes as pessoas acabam se perguntando por que vai cair lá nos Estados Unidos, né? Vai reduzir as taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil vai aumentar. Basicamente, é o cenário econômico. Então, você tem ali possíveis recessão ou recessões nos Estados Unidos. Então, pede ali, o Banco Central americano já começa a reduzir as taxas de juros. Quanto mais tempo uma economia, seja ela desenvolvida ou não, mantém juros elevados, acaba prejudicando o crescimento econômico, né, em algumas áreas mais específicas. E no Brasil, temos aí essa questão principalmente do gasto do governo, né, política fiscal. Então, quanto mais o governo vai aumentando seus gastos, vai inflacionando também a parte dos serviços, que é fundamental. E que você tem que entender, como investidor aí, pessoa física principalmente, é que existem alguns parâmetros importantes, por exemplo, taxa de juros 10, 12% que seja, é uma taxa básica, né? Quando você vai fazer o financiamento de algum produto ou serviço ali, seja ele um bem durável ou não, você tem ali todo o carregamento do sistema financeiro, ou seja, a taxa básica é apenas ali um norte a ser tomado. Então, muito importante entender isso. Outra questão também é a inflação, né? A inflação no Brasil, você vê lá 3, 4, 5%. A inflação é um parâmetro ali, uma junção de alguns serviços e também meios que a população tem mais consumo. Porém, quando você coloca na ponta do lápis, a inflação não é só 3, 4%, é muito mais que isso. Então, por isso é fundamental que você busque investimentos alternativos, saindo ali da poupança, renda fixa, né? O que gera, no longo prazo, ganhos maiores. Se você deixar somente seu dinheiro na poupança, quando você for sacar lá no longo prazo para fazer uma aposentadoria ou desfrutar, você vai ver que você perdeu muito valor, porque a inflação não é esse 4,5%, 4% que dizem por aí. Então é importante entender, para você ter ganhos, você tem que estudar, analisar, e o mercado de ações é fundamental, assim como fundos imobiliários, tem a parte do tesouro também, é fundamental você diversificar para você ganhar no longo prazo. Voltando aqui para a nossa semana, vamos falar de informações importantes, né? Semana começando hoje, dia 16 de setembro, temos aqui uma agenda interessante. A China está com feriado aqui, então pode impactar a liquidez, principalmente nas ações das mineradoras. Ó, China feriado, né? China feriado aqui. Aí temos terça-feira também, China feriado aqui. Mais um agravante que pode impactar a liquidez nos mercados das empresas de mineração ou que tem exposição à China. E na terça-feira começamos aqui, ó, com Brasil e Estados Unidos, começa ali a reunião dos bancos centrais e quarta-feira está aqui, ó, dia 18 de setembro, quarta-feira, vamos ter as decisões das taxas de juros, tanto do Brasil
e também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles soltam um pouco mais cedo, tá vendo aqui, ó, umas 15 horas, ó, até 15h30 tem a coletiva aqui. Você já sabe ali as decisões de juros, o que deve dar aquele impacto, né, positivo ou negativo nas bolsas pelo mundo. E no Brasil, o Copom aqui, o Banco Central divulga após às 18 horas. Nós vamos acompanhar esses detalhes importantes quarta-feira e trazemos e falamos para você no nosso canal aí futuramente. Vamos falar agora de Gerdau. Importante aqui a gente entender informações importantes. Já falamos para você ter ganhos no longo prazo. É importante você diversificar a sua carteira de investimento e as ações. Aí, quando você escolhe boas empresas, é fundamental para garantir o seu sucesso. E aqui nós temos informação importante que é a respeito de recompra de ações. Então, a recompra de ações, às vezes a gente ouve algumas coisas, né? E para a gente não ser enganado ou não ser precipitado em algumas decisões, a recompra de ações é fundamental para gerar valor para você, para mim, para nós que investimos na companhia. A gente fica, às vezes, muito ali ansioso por grandes dividendos, né? Dividendos extraordinários e tudo mais, mas não é só isso que gera valor para você que investe nas companhias. Gerdau, por exemplo, está fazendo aqui um programa de recompra de ações, tanto das ações aqui preferenciais e também das ações ON, o que gera valor para você. Aqui está um detalhe importante, você observa aqui, nas ações ON, a recompra de ações vai ser de 10% das ações em circulação e 5% das ações preferenciais. Falando também já da hold aqui, ó, Goal 4, vai ter recompra de ações. Aqui é importante entender que a Goal 3 ela não tem recompra de ações por questão ali de estratégia dos controladores. Então, os controladores têm ali a participação nas ações ON, para eles não é interessante fazer recompra de ações, né? Então, eles fazem aqui somente na Goal 4, que é as ações preferenciais. É onde eu tenho posição justamente por essa questão do custo-benefício. Não que ter a Goal 3 é ruim, né? Mas quando você entende alguns aspectos de decisões, principalmente ali da parte dos controladores, você começa a entender como é que funciona essa parte de rentabilidade aí das companhias. Então aqui na holding, que é a Goal 4 e 3, apenas a Goal 4 vai ter recompra de ações, ó, cerca de 5% também das ações em circulação. Então, para você não ficar sendo enganado, aí, não ser iludido às vezes por a empresa não pagar grandes dividendos, importante você entender que a recompra de ações ela gera muito valor para você que investe nas companhias. Vamos falar agora também de CSN Mineração. A companhia está próxima de anunciar dividendos ao final do ano. Já fizemos, inclusive, projeção de dividendos da companhia. Ela é uma empresa interessante, tem uma boa geração de caixa e também está com um programa aqui de recompra de ações, até o final de 2025, cerca de 100 milhões de ações ON, né? Aqui também tivemos algumas perguntas, né? Mas, Thiago, apenas 100 milhões de ações é pouco perante o que a empresa tem hoje de papéis aí, mais de 5 bilhões de ações. Mas aqui também é outro detalhe que a gente às vezes deixa passar despercebido sem entender o que é um programa de recompra de ações. Quando a gente olha aqui nos detalhes, a empresa diz que esse programa aqui de 100 milhões de ações que serão recompradas representa quase 10%, 9,4% das ações em circulação, que representa 1 bilhão aí, pouquinho de ações. Então você vê que a recompra de ações aqui ela não é com base no número total de papéis, né? Quando você olha aqui no detalhe, você vê em CSN Mineração, ela está aqui, 5 bilhões e 5 bilhões e 400 milhões de ações que ela tem. Então a recompra de ações não é com base no número total. Ela diz aqui, é com base nas ações aqui, em circulação, é cerca de 1 bilhão. Aqui está 1 bilhão e 100 milhões, aqui já está mais atualizada, então 1 bilhão e 62. Então você vê que a recompra de ações é com base no free float, que é as ações em circulação, ou seja, quanto menor tiver ações em circulação, e eu, Thiago, estou posicionado aqui no longo prazo ali, ou no médio, quando ela começar a anunciar proventos, eu recebo mais dividendos porque eu tenho menor
circulação de ações e eu, Thiago, tenho uma posição lá dentro. Então, isso é importante, né? Então, os detalhes para você entender da recompra de ações faz toda a diferença. Não é só dividendos, né? A empresa também te bonifica aí e te gera valor através da recompra de ações. Falando também de Vale, né? Mineradora Vale, empresa também interessante, está num preço atrativo, né? Recentemente aí na região dos R$ 55, R$ 56. E a gente observa aqui que a Vale, apesar de pouca gente entender isso aqui, ela vem fazendo recompra de ações de forma bem recorrente. Ó, temos aqui ó, a recompra de ações que está ativa, vai até ali o mês de abril de 2025. Ela já finalizou um programa de recompra em 2022. Ó, temos aqui também 2021. Então você vê aqui ó, 2019, os mais atualizados. Então a empresa vem entregando valor para você também que investe em Vale, ó, através da recompra de ações. Às vezes a gente vê depois a empresa aumentando, né, dividendos, pagando mais dividendos, é justamente isso. Ela vai tirando ali as ações em circulação, vai diminuindo a quantidade das ações em circulação conforme a recompra, e às vezes chega ali um dividendo maior e você fala, nossa, mas não estava esperando isso, porque você precisa entender aqui que o programa de recompra de ações é isso, é para gerar valor para você, para mim, para nós que somos acionistas das companhias. Então falamos nesse conteúdo dessa semana importante, tem a super quarta, dia 18 de setembro vamos ter as decisões de taxa de juros, tanto do Banco Central americano e também do Banco Central brasileiro. Nós vamos acompanhar e trazer os detalhes para você que acompanha o nosso canal. Falamos também de 4 boas empresas, o AL4, que é a Hold ali, programa de recompra de ações, tem também Gerdau, CSN Mineração e Mineradora Vale, empresas do setor cíclico, né, setor de consumo, demanda, dependem muito não só da economia brasileira, mas também da economia da América do Norte, Ásia e muito mais. Importante você estar posicionado nas empresas e entender essa questão da recompra de ações. Apesar de muitas pessoas dizerem que não vale a pena, quando você olha no detalhe, você observa que a recompra de ações ela é fundamental para você gerar valor como acionista, como sócio dessas boas empresas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!